Olá, grupo. Boa noite, tudo bem? Aqui é o Marcel. Eu achei a ideia da Jaque excelente e, como prometido, eu vou trazer esse pequeno estudo para a gente analisar. Os irmãos fiquem à vontade para comentar, para acrescentar, compartilhar o vídeo, fiquem à vontade. E eu quero comentar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu trouxe esses slides aqui. Eu fiz um estudo certa vez e falei sobre isso. Dá aqui uma média de 20 e pouco ou 30 e poucos slides. Quem quiser é só me chamar que eu passo. Mas tem que ter um norte, né? Tem que ter um norte para estar entendendo aqui cada ponto do slide, porque isso aí é só de forma ilustrativa e as explicações foram dadas ao longo do estudo, tá bom? Bom, não sei se vocês estão sabendo, inclusive eu fiquei sabendo pelo canal do Informante, que lá nos Estados Unidos surgiu uma nova variante chamada Delta, tá? E eu quero falar sobre isso. Antes de entrar na variante, eu quero falar sobre as ondas cerebrais, tá bom? Tem um slide aqui que fala. Então são 4 as ondas cerebrais: beta, alfa, teta e delta. E cada onda ela é responsável por uma função do nosso cérebro. A beta ela serve para ficar desperto, alerta, perceber o tempo e o espaço, como vocês estão vendo aí. A alfa é ideal para meditação, faz com que seja possível o aumento da memória, o desenvolvimento da intuição, entre outros. Teta é ideal para meditações profundas e conexão com a sua parte inconsciente. E delta são ondas necessárias para desfrutar de um sono profundo e reparador. O que isso significa? Como esses testes foram feitos? Essas frequências aqui captadas e a definição de cada onda. Os chamados eletrodos, você pode ver, quando você faz um eletrocardiograma ou um encefalograma, você coloca eletrodos, né, sobre o seu corpo, né, sobre a pele, na região do órgão, né, do coração ou do cérebro, quando você vai fazer o teste. E como é que isso funciona? Por exemplo, uma determinada pessoa está dormindo. Quando ela está dormindo, esses eletrodos eles vão captar no computador um determinado tipo de frequência. Então foi essa frequência que vocês estão vendo aqui, a delta, e eles denominaram, né, as ondas para desfrutar de um sono profundo. E aí os testes continuaram. Teta, quando a pessoa meditava, quando ela fazia, assim, pode ser até uma conexão espiritual, vamos dizer. Aí o cérebro dela emitia um outro tipo de onda, né? Aí alfa e né, raciocínio lógico, perguntas, etc. Então tudo isso, quando o teste era feito, ele emitia tipos de ondas diferentes. Isso é o estudo da tecnologia, ou melhor, a tecnologia estudando profundamente o corpo humano. E como que isso acontece? Essas ondas, como que isso é captado? Através da glândula pineal cerebral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Essa glândula, ela é um transmissor e um receptor, porque ela fica bem na região central do cérebro. E é ela que emite essas ondas. Ela é responsável de regular o sono, ela é responsável pela conexão espiritual, é chamado no espiritismo pelo terceiro olho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E os irmãos que tiverem mais algum acréscimo para trazer em relação a isso, fiquem à vontade, tá bom? Então essa glândula ela tem essas funções. E o que eu quero trazer aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu até peguei no Informante, tá? E fala sobre o 5G. Olha isso aqui, irmãos. Dê uma olhada nisso, olha só. Eu vou explicar para vocês. Tem um camarada, isso lá nos Estados Unidos, e ele vai... Só um momento, já estava no finalzinho do vídeo. Ele filma aqui, isso é uma antena 5G. Aí ele vai abrir a caixa e tem alguns disjuntores. Você pode ver. E os disjuntores,
eles são nomeados ali, ó, esses três aqui da direita, alfa, beta e gama. Vocês podem ver. Essas ondas aí, né, ou melhor, esses nomes, como nós vimos, ele é responsável por um tipo de função cerebral. Aqui, ó, ó, delta, perdão, delta não tinha, né? Era alfa, beta e gama. A gama, se eu não me engano, ela é responsável pelo raciocínio lógico. Não está listado aqui, mas ela tem essa função, se eu não me engano. Depois os irmãos pesquisem e é até interessante também lançar aqui para acrescentar no estudo, tudo bem? Beleza, não tinha ali a função delta. Porém, o que me chamou a atenção é que essa variante lá nos Estados Unidos, que eles estão dizendo que ela é provocada pelo coronavírus, ela implica justamente no sono. As pessoas ficam com insônia, não conseguem dormir, não tem aquele descanso da mente, do cérebro. E esses tipos de onda que o 5G libera, e é muita coincidência, né? O 5G, né, a numeração é quinta geração, uma velocidade de internet com 5 ondas cerebrais, né? Nesse estudo aqui está faltando só a onda gama. Então é muita coincidência, né? E eu não acredito em coincidência, porém a gente tem que ter uma mente aberta para isso. Eu sempre digo que o que nos torna seres pensantes e inteligentes não é o quanto a gente conhece de determinado assunto, é o quanto nós pensamos e questionamos sobre ele, se há uma lógica nesse conhecimento, porque tem muita gente que conhece muita coisa, mas conhece o errado. E a gente sabe que tem o conhecimento verdadeiro e tem o conhecimento falso. Essa é uma verdade. Então a gente tem que questionar, a gente tem que pensar. E olha que coincidência. E essas ondas que o 5G vai liberar, elas não são para ativar a onda cerebral. Ela tá acontecendo para bloquear. Ou seja, as pessoas vão se tornarem zumbis, sabe? Porque não vão conseguir dormir, vai bloquear a onda do raciocínio lógico, vai bloquear a onda do pensamento, da meditação e vai fazer as pessoas transitarem como um zumbi. E o que eu acho interessante, quando eu vou para a Escritura Sagrada, eu quero ler um texto aqui com vocês e comentar sobre isso, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, em diante diz o seguinte: ela obrigou a todos, ela quem? A besta, o sistema da besta, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Olha só que interessante, né? A King James, ela traz certa estampa de marca. E antes de entrar nessa seara aqui da fronte, eu quero falar sobre abrir um parênteses e falar sobre a estampa de marca. O QR Code. Eu quero falar sobre o QR Code. Ele surgiu em 2007 e o QR Code é um código de resposta rápida, né? São combinações que, ao passar por um aplicativo de leitura, né, ele traz determinada informação, pagamento, dados, né, seja qual for a informação que aquele código foi programado. Então, eu acredito, se a gente for analisar, né, pelas escrituras, o QR Code é um forte candidato para a marca da besta. E a Bíblia diz, né, que ninguém vai poder comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. E interessante, eu quero que vocês também analisem isso que a gente está falando aqui. E olha essa propaganda aqui do Bradesco. Eu vou colocar essa propaganda e aí vocês analisam junto comigo. E ela é muito subliminar, gente. Olha isso, tem tantas mensagens aqui que vocês vão ficar doidos. Eu acho até que já viram, né? Olha só. Olha a ênfase no olho que tudo vê. Cliente Bradesco agora faz tudo no Pix. Ó. Paga no Pix. Recebe no Pix.
Olha só, a ênfase no olho de novo. Olha lá. Transfere no Pix. Perceberam o Cadastre-se braço do... Vou até voltar aqui para vocês de novo. E ele dá exatamente o braço direito. O braço direito para pagamento. Exatamente. E é um QR Code. E é uma estampa de marca. Você percebe que o QR Code é uma estampa de marca? Então eu acho interessante a versão King James, que ela dá esse detalhe. João viu isso. Olha só, vou ler de novo. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa, olha só, de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só que interessante isso. Eu fiquei assim impressionado quando eu estava analisando esses pontos e ligando, só para vocês verem. Rapaz, isso é muito tendencioso. E nós não acreditamos em coincidência. Isso é o sistema da besta pronto. Porque a intenção, inclusive foi declarado pelo presidente ou fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que até 2023 eles querem tirar de circulação o dinheiro físico, em espécie, e trabalhar apenas com o dinheiro digital. Então, quando eu trouxe esse estudo, eu falei sobre essa patente aqui do Bill Gates. Eu vou trazer aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, foi muito interessante. A gente fez um estudo escatológico no ministério ao qual eu fazia parte. Foi aprovado pelo pastor. Os irmãos gostaram muito do estudo. E a gente falou sobre tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês de forma sintetizada. A gente apresentou nesse estudo. Olha o nome da patente do Bill Gates, que é um sistema de criptomoeda usando dados de atividade do corpo. Olha isso. E olha o número dela, WO 2020-060606 da Microsoft. Ou seja, o sistema da besta está pronto. E essa patente aqui, ela é uma patente de aplicação internacional. Quando você vai no Google e pesquisa sobre ela, você consegue em PDF e também consegue traduzir. E quando você vê a aplicação, está lá, aplicação internacional. E o Bill Gates, Estados Unidos, Fórum Econômico Mundial, são esses caras que manobram tudo. E quando a gente fez esse estudo também, eu provei ali, né? Eu tentei provar por A mais B que a besta que emerge da terra, que é ela que vai trazer a marca sobre o povo, é os Estados Unidos da América. E falamos também sobre a besta que emerge do mar. E a gente fez todo o contexto histórico. E desde da fundação dos Estados Unidos até o presente momento, falamos da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, foi interessante o estudo. E a gente veio trazendo vários dados. A fundação da Organização das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945, quando os Estados Unidos ali acaba com a Segunda Guerra Mundial, tá com aquela bola toda cheia de moral e ganha aí como maior potência do mundo, né? Quando ela destrói com a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. Então foi muito interessante o estudo que a gente fez. E aí a gente começou a desenrolar até os dias de hoje. E eu usei como, vamos dizer, um título, né, quando eu comecei a estudar e apresentar esse estudo, atualizando as profecias, entre aspas. Porque o que seria hoje, nos nossos dias, a marca da besta? O que seria hoje, nos nossos dias, a besta que emerge da terra? O que seria hoje, nos nossos dias, a besta que emerge do mar? Então foi esse título que eu usei, atualizando as profecias, para a gente abrir a visão espiritual para entender tudo o que está acontecendo no mundo afora. Então, meus irmãos, foi um breve estudo aqui que eu apresentei para vocês, tá bom? Desculpa o tempo. Aí eu havia falado para vocês aqui das ondas gama, aí aqui, ó, ela tá aqui, ó, as cinco ondas, lembra? 5 ondas cerebrais, 5G. Olha só, nada é coincidência, né? Então vamos ficar atento com relação a isso, tudo bem? E tá aqui. Então, fechando o parêntese e voltando agora, né, para o que eu estava falando, né? Eu falei da certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Irmãos,
qual foi a análise que eu fiz desse, ou na testa? Pode ser a estampa propriamente dita? Pode ser, porque tem muita gente que é aleijado, não tem um braço, não tem os dois braços. É uma verdade ou não é? Então, como o sistema da besta vai ser uma obrigação e uma imposição de forma mundial, então vai ter que alcançar todo mundo. Todo mundo que se submeter, é claro. Nós não vamos nos submeter a isso em nome de Jesus. Nós vamos resistir até o final, eu creio. Porque nós estamos buscando a verdade. Então, a testa. Aí, ou fronte, na João Ferreira de Almeida, nessa tradução fala, né, o fronte. Na tradução para o português, o ou, ele é uma conjunção alternativa. Ou seja, é uma opção, mão direita ou testa. E aí eu estava pensando, né, pensando. Bom, quem tomou, né, essa picadinha aí, né, a picadinha da abelha, como muitos estão falando aí, e foi liberado metais pesados, magnetismo nas pessoas, as pessoas estão ficando magnetizadas, e vai espalhar isso pelo corpo das pessoas. Isso vai trazer, de certa forma, um domínio sobre ela quando essa quinta geração for ativada. Olha só, quinta geração, metais pesados no corpo da pessoa, ok? 5 ondas cerebrais, a tecnologia já mapeou todo o corpo humano, funcionamento, ok? Olha isso. Então nós temos que ficar muito alerta com tudo que está acontecendo, para nós não sermos enganados, ok? Então pode ser por um lado e pode ser por outro também a marca da besta, porque a Bíblia diz, se possível for, né, até os eleitos seriam enganados. Então, olha, é algo que vai ser de forma sutil. E eu já falei várias vezes, a marca da besta não virá com essa nomenclatura estampada. Não vai. Quem vai ter que discernir são os homens e as mulheres de Deus, com discernimento espiritual. E voltado, obviamente, para a Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Entende? Então a gente tem que ficar atento. Primeiramente, vai ser uma obrigação, vai ser mundial, terá decreto de morte para aqueles que não aceitarem. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, fala que aqueles que não aceitaram foram degolados. Aqueles que não se submeteram ao sistema da besta. Então, meus irmãos, fica aqui esse breve estudo. Tá? Compartilhem. E eu abri também um canal no YouTube, já fazendo aqui a propaganda, para justamente trazer esses estudos. Me ajudem no compartilhamento, curtindo, comentando, dá uma força aí pro amigo e comente aí o que vocês acharam do estudo. Mais uma vez, Jaque, muito obrigado pela iniciativa, ok? Excelente iniciativa sua, viu? Então, fica aqui a minha experiência, fica aqui esse pequeno vídeo para vocês analisarem e também sugerirem outros estudos, comentarem, acrescentarem aí nesse pequeno estudo que a gente fez. E é isso aí, meus irmãos. Que Deus os abençoe e vamos nos preparar.